Bom dia, jovens! Então vamos para a correção da nossa prova 1, né? Lembrando que isso faz parte da preparação para a nossa prova 3, que vai contar com o conteúdo de todo o trimestre, né? Do capítulo 6 até o capítulo 10, mas baseado ali nas nossas duas provas. Então a gente vai fazer hoje a correção da prova 1, na próxima aula a correção da prova 2, e aí a gente tem a prova 3 para finalizar as avaliações do nosso segundo trimestre, tá certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Lembrando que a prova 1 foi baseada no Nordeste, né? As duas primeiras aulas ali, os dois primeiros capítulos do segundo trimestre foram a respeito do Nordeste. Então o nosso conteúdo da prova 1 é sobre Nordeste. Vamos lá então. Ó. Qual dessas atividades não foi desenvolvida na região Nordeste durante o período colonial? Então não foi desenvolvida no Nordeste. Pecuária foi. Extração do pau-brasil também foi a primeira, né? A pecuária acompanhou ali os outros processos. Produção de algodão, teve também no Brasil colonial a produção de algodão. Cultivo de café não teve, né? Desculpa, espirrei aqui, eu tô meio mal e até parar o vídeo não deu tempo. Saúde pra mim. Então, gente, produção de café, essa é... Amém. Desculpa, vídeo. Pessoas no vídeo. Essa é a alternativa correta, né? Que não foi desenvolvida no Nordeste durante o período colonial, tá certo? Parei aqui para respirar, vamos para a questão 2. Troca comercial extremamente desproporcional que ocorria entre o Brasil, que enviava matéria-prima para a metrópole, Portugal, e recebia em troca produtos manufaturados de baixo valor. Como se chamava esse acordo? Pacto Federativo? Nem era federação ainda. O Brasil era uma colônia. Escambo? Também não. Escambo é troca de produtos sem envolver dinheiro. Isso aí envolvia dinheiro. Fluxo cambial? Pode até ser, né? Mas fluxo cambial é estritamente relação com grana. Não tem nada a ver aí. Pelo menos nesse contexto de troca entre colônia e metrópole, não tem nada a ver. Por último, pacto colonial, né? É o que fala dessa relação entre metrópole e colônia. A metrópole manda matéria-prima, a colônia devolve ali produtos manufaturados. Então, pacto colonial. Ficou essa questão aí como a correta. Questão 3, né? Tem um texto aí contando sobre Nassau, Maurício de Nassau. Então vamos lá. Ó. Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Né? Ele administrou ali um território no Brasil. Então, ó, seu período é o mais brilhante da presença estrangeira. Nassau renovou a administração. Foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto. Né? Então não arranjou treta. Como também com os judeus. Depois dele não houve a mesma tolerância nem com os católicos nem com os judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles como acionistas e em postos eminentes. A gente está falando desse povo aí que veio junto com o Nassau, né? Quando ele fala de eles, então a Companhia das Índias contava tanto com judeus quanto com católicos, certo? Nas suas relações econômicas pelo mundo, pela Ásia, pela América, enfim. Pensou no povo, dando-lhes diversão, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios astronômicos, entre outras coisas. Né? Então, tá falando aí de Maurício de Nassau, que foi administrador da ocupação holandesa no Brasil. Né? Então, onde é que está ali essa alternativa que fala da ocupação holandesa? Vamos lá. Ó. A chegada e a instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra. Não, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de Nordeste. As invasões francesas no litoral fluminense e a instalação da sociedade cosmopolita. Né? A França não invadiu o Rio de Janeiro. Então não é isso aí. Ao domínio flamengo nas Antilhas, as ilhas lá da América Central. Não, a gente está falando de Nordeste. E por último, a invasão holandesa no Brasil no período ibérico e a fundação da Nova Holanda no Nordeste. Essa daí. Então tá aqui, ó.
A alternativa correta é a última. Gente, eu sempre aparece como a última aí porque eu coloquei propositalmente, mas na prova de vocês pode não ser, né? Próxima questão. O sistema de cultivo plantation foi amplamente utilizado no Nordeste durante o período colonial. Das alternativas abaixo, qual não se enquadra em suas características? O plantation tem 3 características específicas. Monocultura, ou seja, produção de um único tipo de cultivo. Latifúndio, ou seja, grandes áreas para aumentar a produtividade. E no período colonial, a mão de obra era mão de obra escrava. Isso só vai mudar depois da abolição da escravatura, lá em 1888. Né? Até então era mão de obra escrava. Mas o plantation ele tinha uma quarta situação ali que era comércio externo, abastecimento do mercado externo e não abastecimento interno. Então a incorreta, né, a que não se enquadra, é o plantation servir para abastecimento interno. Pelo contrário, ele era utilizado para produção externa, né, para vender este produto que ele produzia em monocultura para outros países, certo? Vamos lá. Sobre a hidrografia do Nordeste, assinar a alternativa incorreta. Então, dessas aí, qual não é real? Qual não é verdade? Primeira, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra. Serra da Canastra que não é no Nordeste, é no Sudeste, é em Minas Gerais. Está correto. O rio Parnaíba apresenta um grande potencial navegável, servindo para o transporte de pessoas e mercadorias. Sim, né, o rio Parnaíba é um rio amplamente navegável que justamente ajuda ali a população que vive próximo dele no comércio, tanto de pessoas quanto de mercadorias. Próxima. O leito do Velho Chico, ou seja, o rio São Francisco, foi utilizado num projeto de transposição de águas para o sertão. Né? Isso aí existe desde a época da colônia, esse projeto foi sendo revisitado, na ditadura também foi sendo revisitado, né? Mas conseguiram construir ele nos últimos governos, né? Está sendo ainda terminado, né? Porque é um projeto longo, tem custos, né? Teve algumas questões ambientais aí, ele ficou parado um tempo, né? Mas agora voltou e existe esse projeto de transposição do Rio São Francisco no Nordeste para levar água para o sertão. Por último, tá ali, ó. O rio Parnaíba possui o maior potencial hidrelétrico do país. Mentira da braba, né? O maior potencial instalado está no rio Paraná e o maior potencial de utilização está no rio Amazonas, né? Não é o rio Parnaíba. Fechou? Vamos seguindo. Em virtude dos contrastes naturais e socioeconômicos encontrados na região Nordeste, normalmente ela é dividida em... Então, a região Nordeste possui sub-regiões. Por quê? Porque cada partezinha do Nordeste tem uma história, né? Tem uma vegetação, tem algumas situações ali da física, né? Da geografia física do Nordeste que fazem com que ele possa ser dividido em 4 sub-regiões. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Olha lá, ó, Meio Norte, Caatinga, Zona da Mata e Agreste. Gente... Caatinga é bioma, Caatinga é vegetação, não é sub-região, né? Segundo aqui, ó, Caatinga e Cerrado, também tá errado, né, ó. Caatinga e Cerrado não são sub-regiões, são vegetações. Meio Norte, Sertão, tá certo. Semiárido, Caatinga, Zona da Mata e Agreste, né? Também apareceu aqui, ó, de novo, um clima e uma vegetação, tá errado, né? Não é classificação regional. Por último, Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Essa classificação aí é a classificação de regiões do Nordeste. Meio Norte, que fica lá próximo da divisa com a região Norte, por isso Meio Norte. Sertão, que é a parte com o clima semiárido mais seco. Agreste, que fica ali próximo do litoral, mas não é litoral, né? Tem ali a parte mais interna, mas acompanha o litoral, e Zona da Mata, que é a região do litoral nordestino. Certo? Então fica a Zona da Mata, Agreste, Meio Norte, Sertão. Certo? Tá dividida aí, então, as 4 sub-regiões do Nordeste. Próxima questão.
Tem um texto aí falando de um tipo de chuva. Este tipo de chuva demonstra como as formas de relevo podem influenciar o clima e também os fenômenos meteorológicos, né? A chuva e o clima. O que faz com que também sejam chamadas de chuvas de relevo. Elas ocorrem quando uma massa de ar úmido está chegando e é bloqueada por uma forma íngreme de relevo. Pode ser uma montanha ou pode ser um planalto, certo? Uma serra, uma escarpa, enfim, ele dá a opção aqui. A que tipo de chuva se refere o fragmento acima? Esta chuva eu sempre comento com vocês, né? Chuva de convecção? Não, chuva de convecção é a seguinte: muito calor, sobe muito vapor, e aí você tem convecção de vapor para cima, né? Formação de nuvens muito rápidas e chuva de convecção. Não é essa. Chuva frontal? Chuva frontal é quando você tem uma massa de ar que está parada, chega uma massa de ar úmida, expulsa essa massa de ar que está parada e chove ali pelo contato dessas duas massas. Também não é chuva frontal, né? Tem a ver com deslocamento de massa de ar úmida sem barreira. Chuva de verão? Chuva de verão é a mesma coisa que chuvas de convecção, chuvas convectivas, né? Muito calor, evapora muita água, e aí você tem pancadas de chuva ao longo do dia. Também não é essa que está falando. Chuvas orográficas, essa sim é a questão correta. Por quê? Porque esse relevo que está falando aqui na questão, né? Formas íngremes de relevo, é a barreira orográfica. A barreira orográfica está aqui, ó. Chega a chuva lá do litoral, pega na barreira, chove a chuva orográfica de um lado, essa massa de ar agora seca passa essa barreira, né, que ela vai continuar andando, só que a chuva ficou desse lado, do outro lado vai ser seco, né? Por isso que acontece lá o sertão no Nordeste. Tem um grande planalto ali que impede a passagem da chuva que vem do mar para o interior. Vamos lá então para a próxima questão. Ó. Esse clima é predominante em toda a zona da mata. Zona da mata que fica ali entre o Nordeste e o Norte. Errei, desculpa. Zona da mata é a do litoral, gente. Então, clima predominante na zona da mata, região litorânea, compreendendo o litoral que se estende desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Então, região litorânea do Nordeste. Qual é o clima predominante? Tropical semiárido? Não, tropical semiárido é do interior, lá do sertão. Equatorial úmido? Equatorial úmido não, porque não tem. O clima equatorial é do extremo norte ali, vai pegar só uma partezinha do Nordeste, né? Clima tropical continental? Também não. O clima tropical continental é a parte do cerrado, a gente está falando do litoral, né? Clima tropical úmido, ou pode aparecer como tropical semi-úmido? Sim, né? Por quê? Porque na região litorânea você vai receber toda a chuva que chega ali do Oceano Atlântico, portanto é o clima tropical úmido. Região tropical, Brasil é um país tropical, né? E tropical úmido porque ali chega bastante chuva do litoral. Próxima questão. Este relevo está incrustado no agreste nordestino, portanto ali entre o litoral e o interior, né? Espalhando-se de norte a sul e tendo como fronteira natural as planícies do litoral e a depressão sertaneja, né? Então entre uma área úmida, né? Planície do litoral, região úmida. Depressão sertaneja, região semiárida. Então ele separa uma região muito úmida de uma região muito seca. De qual relevo será que estamos falando? Né? Chapada Diamantina? Não. Chapada Diamantina ela começa lá no sudeste e vai até um pedacinho do nordeste. Não estamos falando dela. Serra do Espinhaço? Também não, né? Serra do Espinhaço começa no sudeste, vai até o nordeste, mas também não estamos falando dela. Serra do Mar? Não também. Serra do Mar ela vai por toda a região sudeste, também um pedacinho da região nordeste. Também não estamos falando dela. Planalto da Borborema, eis o famoso. O Planalto da Borborema é a nossa barreira orográfica que causa ali o surgimento do sertão. Ele barra aquela chuva orográfica que falou na outra questão, né? Faz com que chova no litoral, no agreste, mas não chove no sertão, né? Então o culpado aí é o Planalto da Borborema, esse relevo que está entre a região úmida no litoral e a região seca no interior, ali no sertão, né? Ele fica no agreste, que está entre essas duas regiões. Vamos lá. Pessoal, eventualmente, se vocês tiverem dúvidas sobre a sub-região do Nordeste, tem no vídeo,
falando sobre essa aula, né? E tem na apostila de vocês as sub-regiões também, é só dar uma olhadinha, certo? Não tem problema aí. Ah, professor, mas eu não lembro. Olha na apostila, né? Tá lá para vocês olharem. Seja na apostila virtual ou seja na apostila de papel que vocês têm aí na casa de vocês, se vocês foram buscar na escola, tá bom? Outra questão, amiguinhos. Qual a formação vegetal localizada na faixa de transição entre o clima semiárido, equatorial e tropical? Então, é o bololô ali, né, entre o clima equatorial que vem do norte, o clima semiárido que vem do sertão e o clima tropical que vem do litoral. Quando esses três se encontram em um único ponto, né, nessa transição de climas, o que a gente tem ali de vegetação? É a floresta amazônica? A floresta amazônica é do clima equatorial. É a caatinga? Caatinga é do clima semiárido, também não. É o cerrado? Cerrado seria do clima tropical continental. A gente está falando do encontro de três: equatorial, tropical e semiárido. É a Mata dos Cocais? É a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é a vegetação do meio norte, aquela região ali do nordeste que você tem a transição entre o litoral, o semiárido que vem de baixo e a floresta amazônica. Então junta essas três coisas e surge ali a Mata dos Cocais. Vamos para... Opa, já acabou. Que coisa linda. Pessoal, então, bem rapidinho essa nossa correção, né? A prova tá suave. Seguinte, então nessa aula fazemos aí terminamos, né, a nossa correção da prova 1. Sem maiores problemas, bem tranquilo. Estudem por esse vídeo, estudem pelos vídeos dos capítulos 6 e 7, tá certo? Na semana que vem a gente faz a prova 3 para finalizar, né, essas nossas avaliações. Eventualmente, quem precisar de recuperação, na próxima semana tem ali a prova de REC. Mas eu acredito que vocês não vão precisar, porque essa sala está ótima ali na minha matéria. Se eventualmente surgir alguma dúvida, me mandem mensagem, seja pelo Clipe Escola, seja pelo WhatsApp, tá bom? Na próxima aula a gente corrige a prova 2 e finaliza aí a nossa preparação para a prova 3, né? A última prova do trimestre. Beleza, pessoal? Então, beijo, beijo e tchau, tchau!